A graça e a paz. Bom dia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amados, eu estava lendo aqui, o Senhor me trouxe a lembrança, como Ele sempre faz, os versículos. E eu estava lendo aqui, refletindo algumas coisas. E aqui no passagem bíblica de Mateus 13, iniciando, versículo 4, né? O Senhor estava assentado com a multidão, né? A multidão sentava perto para ouvi-lo ministrar a palavra. Então, aqui em Mateus 13, fala da parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ultimamente, amada, eu tô sofrendo uma pressão muito grande, sabe, para eu desistir do meu chamado. Então, o Espírito Santo me mostrou com relação, assim, refletindo as coisas que estão acontecendo, muita pressão de todos os lados. Coisas, o Espírito Santo vem me mostrando, me revelando, coisas que já aconteceram até com a minha família, com meu filho. Existe no mundo pessoas. Aí ele me mostrou também, porque o Senhor revela coisas, a gente sabe. A parábola do joio e do trigo. Nas igrejas, a gente sabe, nos templos sagrados, assim como na lavoura, ele dá o exemplo que o joio ele compara com uma planta daninha, né? Uma planta invasora que prejudica as culturas de trigo, do trigo. E vou ler aqui a passagem que tem a parábola do joio e do trigo, que o joio, ele parece muito com o trigo, mas há uma diferença que aparece apenas em um dos evangelhos do Novo Testamento, de acordo com esse capítulo, né, de Mateus 13, 24 ao 30. Nós sabemos que durante o juízo final, os anjos vão separar os filhos do maligno dos filhos de Deus. Quem separa é Deus, porque o joio e o trigo são parecidos. E só Jesus sonda os corações e sabe quem é quem. Não é verdade? Ninguém foge do seu reto juízo. O trigo é maleável e se curva com facilidade. O joio é muito rígido e não se curva nunca. O trigo, quanto mais duro, mais fácil de se colher. O trigo será colocado no celeiro de Deus e o joio será queimado no inferno. Quem separa, quem faz a separação é o Senhor.
Jesus lhes propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E, quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. E assim é dentro das igrejas, amados. O Senhor dá um exemplo aqui na lavoura, né? Mas assim acontece até dentro dos templos sagrados. Infelizmente, existem pessoas que realmente são filhos de Deus, servem ao Senhor em retidão. Claro, todo ser humano tem defeitos, tem suas falhas, não é? Mas não vivem em pecado. O pecado não habita naquele que teme verdadeiramente ao Senhor. Mas é incrível, lamentável, mas acontece dentro do meio cristão. Dentro existem aqueles que trabalham para prejudicar os filhos de Deus. Fazem maldades, acha que algo fica oculto aos olhos de Deus. Sabemos que não fica nada, absolutamente nada, porque o Senhor, isso tem essa revelação do Senhor, ele relata em diversos capítulos na Bíblia, que ele sonda o coração para dar recompensa a cada um, dos frutos das ações de cada um. Então, quem estiver dentro dos templos sagrados, se passando como filho de Deus, mas está fazendo perversidade com seu semelhante, está fazendo maldade, ele está fazendo maldade para ele mesmo. Porque um dia, cada um de nós vamos prestar conta de que tipo de ação, de que tipo de atitude nós tivemos aqui na Terra. Não é o que fulano pensa de ciclano, não é o que, porque eu acho isso, acho aquilo. O Senhor conhece profundamente. Porque nós sabemos que somos escolhidos dele. Antes de sermos escolhidos, nós somos feitura dele. Então ele conhece. Só ele é onisciente, onipotente. Onisciente, ele tem o poder de saber as intenções. Antes que o pensamento venha à nossa mente, ou alguém venha falar, ele já sabe o que passa na nossa mente. Ele conhece o profundo de cada um. Então,
Se alguém está dentro das igrejas, do templo sagrado, que eu estou falando, porque nós somos a igreja, né? A igreja ambulante. Eu estou falando do templo sagrado. Se há alguém dentro da igreja, templo sagrado, joio, se passando como filho de Deus, mas na verdade é filho do maligno, porque está ali dentro, mas está fazendo maldade, está praticando o que desagrada a Deus. Existe, amado, pode acreditar. Eu não estou generalizando, porque a palavra é de Deus, não é palavra de Adilene, é palavra de Deus. A passagem que eu li aqui foi a passagem do joio e do trigo. É tudo bíblico. Então, o Senhor, ele dá o exemplo da lavoura, né? A agricultura, da parábola da planta daninha, né? A planta que atrapalha, que causa, prejudica o trigo, prejudica o trigo. Então, tudo bíblico que estou lendo aqui é a palavra de Deus. Onde tem isso, Adilene? Estou lendo Mateus 13, especificamente o capítulo agora 24, que fala do joio e do trigo. Então, assim, a pressão tem sido tão grande em cima de mim que é para eu desistir do meu chamado. Se baseando em quê? Se baseando na estratégia maligna que a palavra de Deus diz aqui. Não é que a palavra de Deus seja estratégia maligna, não é isso. Eu estou dizendo assim, da pessoa que está fazendo há anos, vive tentando me prejudicar. A passagem fala sobre, ele dá exemplo da lavoura, que tem uma planta daninha, né? Uma planta que é invasora, que prejudica o trigo. Assim é dentro das igrejas. Tem gente que tenta prejudicar, tem gente que tenta denegrir sua imagem. Então, assim, uma estratégia maligna essa pessoa está tendo, porque na palavra do Senhor, quem me revelou isso? O próprio Espírito Santo. Eu estava deitada agora e ele me revelou. O Senhor, quando ele quer revelar, ele revela em qualquer lugar. Olha, o Senhor fala, às vezes fala comigo quando eu estou tomando banho, e assim é com os outros filhos dele. Às vezes a pessoa está ali, ó, dirigindo, e ele está falando. Às vezes você está na rua, Jesus já falou comigo na rua. Eu digo, como assim, Senhor? Ele fala na rua, eu andando, o Espírito Santo, e assim ele faz com os filhos dele, quando ele quer revelar as coisas. Não importa o lugar. Ele, quando quer revelar, ele revela. Às vezes eu não estou nem pensando, nem, francamente, às vezes eu não estou nem em espírito. Às vezes eu estou resolvendo alguma coisa, de repente ele vai e me revela coisa. Assim como ele revela para outras pessoas também, que são de Cristo. Então, ele me revelou essa passagem. Tem gente fazendo tanta pressão para eu desistir do meu chamado, né? Então, usando essa estratégia, que é a parábola da semeadura, que quando a semente, ela é... Olha aqui, ó. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, quer dizer, e secou, fazendo uma estratégia maligna, uma pressão que é para eu desistir, para dizer que eu não sou filha de Deus, eu não sou de Cristo, por isso que eu desisti. Entendeu?
Porque a gente sabe, como diz o Salmo 125, que todo filho de Deus confia no Senhor e não desiste, permanece perseverante. Mas a pressão, a estratégia é tão maligna que está fazendo tanta pressão, já fez tanta coisa, já prejudicou minha filha, já prejudicou meu filho. Jesus me revelou coisas ali agora que eu nem lembrava mais. Certa vez, eu não vou entrar em detalhes, mas já fez isso antes, prejudicando gente da minha família. Então, assim, é uma pressão que é justamente para eu desistir, para dizer, como diz essa passagem bíblica aqui, que eu não tenho a raiz, por isso que eu não permaneci. Entendeu agora? A malícia, a estratégia maligna, fazendo pressão para eu desistir. É assim que o joio, ele age. Porque quem serve ao Senhor, ele não vai desejar mal ao próximo. Ele não vai tentar puxar o tapete do próximo. Olha para isso. Arreda, Satanás.